Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel para um estudo da lição 8 da Escola Bíblica Dominical, a lição 8 que tem o tema o avivamento espiritual no mundo, primeiro trimestre de 2023. Primeiro trimestre de 2023 tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição 8, ela tem a sua leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 37, do versículo 7 ao 10, e Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 5 e o versículo 9. O objetivo da lição, primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. Terceiro, mostrar que os avivamentos no mundo, os avivamentos mudam o rumo da história. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, o avivamento no tempo de Ezequiel, dividido em 3 subpontos. Os grandes avivamentos no mundo, dividido também em 3 subpontos. E o terceiro ponto, os avivamentos mudam a história, dividida em 2 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente. Devo ser muito obrigado. Curta os vídeos e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecendo a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube indique o canal cada vez mais. Amém? Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 a 10, que diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada um osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 a 5. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul ao altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda da direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me andavam pelos tornozelos, e me mediu mais 1000, e fez passar pelas águas, as águas que me davam pelo joelho, e mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, mas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sairão e sararão, e viverá tudo onde quer que entre esse ribeiro. Onde a água ia passar, ia ter muitos peixes, e tudo seria sarado, né? O que tivesse seco ia ficar o quê? Sarado, ia cessar a seca, porque a água ia passar sarando tudo. Uma água que sararia tudo por onde ela ia passar. O textuário da lição diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Veja que é um ribeiro fundo, né? E só poderia passar o que? A nado, e nem todo mundo poderia passar. Verdade prática vai dizer assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. É claro, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo.
Não é o movimento do Espírito Santo, não o movimento do homem, mas o movimento do Espírito Santo. O mundo pode experimentar um verdadeiro avivamento. A introdução da nossa lição diz assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo, é claro. Porque Deus ele pode tudo. Tudo está no controle dele. Só basta ele querer. Né? Porque grandes avivamentos já houve. E Deus ele está aí. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele ainda está querendo fazer grandes avivamentos no mundo. Mas só depende do mundo. Só depende do povo. Só depende dos fiéis buscar cada vez mais ao Senhor para que ele possa realizar um grande avivamento no mundo. Primeiro ponto, palavra-chave da nossa lição, despertamento. Primeiro ponto, o avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro subponto, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Ezequiel capítulo 6, versículo 3 a 5, Ezequiel capítulo 8, versículo 1, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Veja, que eles profanaram o nome de Deus, para onde eles foram. E Deus fez o que? Ainda poupou eles. Né? Deus poderia destruir, mas Deus poupou, porque Deus é um Deus de misericórdia. Um vale de ossos secos, segundo subponto. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Estava tudo o quê? Seco, morto e seco. Era representava Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 e 5. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Ezequiel capítulo 37, verso 10, é claro, porque ele só tinha osso. E ele tudo seco. E Deus disse, profetiza sobre esses ossos. Ele profetizou. Né? Profetizou. Osso se juntou com osso. Veio carne, veio pele. E depois ele profetizou e o Espírito veio, né? E entrou neles. Porque estava tudo morto. Ao olhar humano não tinha mais jeito. Mas Deus mostrou que tem jeito. Né? Que Deus é o Deus da restauração. É o Deus da vida. E ele deu vida a quem estava morto. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Era o que ele estava prevendo, né? Ele mostrou em visão a ele que ia chegar um grande avivamento sobre o povo de Israel. Um rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos seus tornozelos. Ezequiel, capítulo 47, verso 3. E a cada etapa de 1000 côvados, ou 45 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelo joelho, pelos lombos e, por fim, a nado. Ezequiel, capítulo 47, versículo 4 e 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus, é claro, porque o rio está simbolizando isso. Por onde o Espírito de Deus fosse passar, ia o quê? Ia adquirindo vida. Vida e vida em abundância. Por isso que ele diz, simboliza um grande avivamento, né? A experiência de um grande avivamento que Israel ia passar, porque o Espírito de Deus ia se mover ali, ia restaurar tudo. Segundo ponto, os grandes avivamentos no mundo, na Europa. Primeiro subponto,
Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37:47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus em usar pessoas cheias do Espírito Santo para proclamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. É isso que Ele quer. Ele não só queria, Ele ainda quer avivar hoje o velho continente. Ali Ele quer avivar o mundo todo. Mas só depende de quem? Do povo. Buscar ao Senhor. Por isso que Ele buscar ao Senhor. Quando se pode achar isso que Ele quer fazer. Ele quer que tenha um grande avivamento no mundo. Mas para isso o povo tem que buscar Ele. Aí houve um grande avivamento na Alemanha. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os moráveis num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou até a América, com a ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Tá vendo? Houve uma grande busca pelo poder de Deus. E voltado para quem fazer o quê? Missões, proclamar o evangelho, né? Por outras nações e até mundial. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Contra o formalismo, sem poder das igrejas daquele tempo, né? Que as igrejas daquele tempo estavam formal e tinham perdido o quê? O poder. E eles buscaram a Deus e estavam pregando contra esse formalismo e buscando e incentivando as igrejas a buscarem mais o poder de Deus. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa, tá vendo? Houve um grande avivamento sobre a nação inglesa. Por quê? Foi o mover do Espírito Santo que se utilizou desses homens para acender o fervor do povo. No país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. A prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo, tá vendo? Quando ele conclamou o povo a buscar a Deus e abandonar o pecado, o avivamento foi tão grande que não ficou só no país. Alcançou até o mundo, né? Alcançou cidades, países e alcançou o mundo. Tá vendo? Por quê? Porque eles buscaram a Deus. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregavam um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Né? Muitas igrejas daquele tempo estavam que morna. O avivamento veio para isso, um movimento de vida profunda, buscando mais o fervor do Espírito Santo, mais o fervor do Espírito de Deus, e acabar com a multidão daquelas igrejas. Terceiro subponto, raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charlie Fox Farm, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desse estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravo de Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente ao grupo Santidade, Holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Farrar. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Esse ano de 1991 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnie Brae Street 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica Fé Apostólica.
Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo. Veja, quando todos esses homens começaram a buscar mais a Deus, começaram a se aproximar mais de Deus, Deus se utilizou deles e teve um grande avivamento e que impactou aquelas igrejas que até no entanto estavam mornas, né? Porque o Espírito Santo ele faz isso, quando ele vem, o impacto dele é tanto que quem está morno fica quente e se alegra. E foi o que aconteceu. Por isso que veio aquele grande avivamento na Rua Azusa, né? Onde várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, porque muitas estavam mornas. Terceiro, os avivamentos mudam a história. Primeiro subponto, o impacto no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com o que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, no contexto da tragédia do racismo naquela nação. Mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Efésios capítulo 2, verso 14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie, é claro, porque estavam ali reunidos. Havia um grande conflito racial, mas estava reunido ali o quê? Negros e brancos. O Espírito Santo juntou. E o conflito racial não estava existindo ali entre eles, porque eles estavam se alegrando no Espírito Santo. Houve um avivamento, ele demais. Houve um avivamento e os conflitos raciais foram deixados de lado. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove a divisão de qualquer espécie. Remove o pecado da divisão de qualquer espécie, porque havia uma divisão. Mas o Espírito Santo fez o quê? Uniu. Segundo subponto, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que, em várias partes do mundo, os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares, a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter ao fogo aceso. Provérbios capítulo 26, versículo 20, a parte A. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Mas hoje nós não estamos vendo grandes avivamentos. Nós estamos vendo muitos movimentos. Avivamento não. O que está faltando para a igreja hoje é o quê? Avivamento espiritual e não movimento. Um avivamento espiritual direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje está em ênfase em quem? O homem e não o Espírito Santo. O homem está mais em ênfase do que Jesus. Por isso que nós não estamos vendo grandes avivamentos no nosso meio. Nós temos que orar, clamar e pedir a Deus para que Ele haja como Ele agiu no passado. Que seu Espírito Santo se mova com liberdade dentro das igrejas, para que possa haver um verdadeiro avivamento espiritual. Para concluir, Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígio e maravilha em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. É isso que deve ser feito. Que haja o quê? Sinais, milagre, prodígio e maravilha em nome de Jesus. Não em nome do homem. O homem hoje ele está em evidência. E Jesus ficando de lado. Por isso que nós não estamos vendo um grande avivamento no meio das nossas igrejas. Nós não estamos vendo mais o mover do Espírito Santo no meio da nossa igreja por conta disso.
mas que nós possamos buscar com fervor, com alegria, com amor, o Espírito Santo de Deus, e que ele possa se mover no meio da igreja, e que ele faça um grande avivamento espiritual, com sinais, prodígios e maravilhas. Amém?